Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade na função modular. Na aula passada a gente viu a respeito do que era um módulo, a gente viu a definição de módulo. Agora a gente vai falar sobre a função modular e nós vamos esboçar alguns gráficos. Primeiro, denomina-se função modular a função f de R em R, ou seja, dos reais nos reais, definida por f de x igual ao módulo de x. Então, para ser uma função modular, eu tenho que ter um módulo. F de x vai ser igual a x se x for maior ou igual a zero. E f de x vai ser igual a menos x se x for menor do que zero. Isso daqui vem da definição de função que nós vimos na aula passada. Agora a gente vai esboçar o gráfico da função f de x igual a módulo de x. Para esboçar esse gráfico aqui, existem algumas formas. Eu vou fazer as duas formas com vocês agora nessa aula. A primeira é eu tratar essa função não como se ela fosse uma função modular, e sim como ela fosse uma função linear, uma função afim f de x igual a x. Se eu tenho essa função, quando x vale 1, o y também vale 1. Se x vale 2, o y vale 2. Se x vale 3, o y vale 3. E assim por diante. Porém, se nessa função, essa daqui, x for menos 1, o y vai ser menos 1. X for menos 2, o y vai ser menos 2. Se x for menos 3, o y vai ser menos 3. E assim por diante. Para cada valor de x, eu vou ter o mesmo valor de y. Eu vou traçar agora o gráfico dessa função, f de x igual a x. O gráfico dessa função, f de x igual a x, ele ficaria assim. Para cada valor de x, eu teria o mesmo correspondente em y. Porém, como a função não é f de x igual a x, e sim f de x igual a módulo de x, e nós vimos na aula passada que o valor de módulo ele não pode ser negativo, então o que a gente poderia fazer aqui para finalizar esse gráfico aqui? Esse valor que está abaixo do eixo x, a gente vai rebater para cima. Então, essa reta daqui, a gente rebate para a parte de cima. Aí, nós teríamos o gráfico da função f de x igual a x. Esse é um jeito. O outro jeito seria a forma como vocês já estão acostumados a fazer gráfico. Ou seja, você substitui alguns valores para x e acha os respectivos valores deles em y. Então, olha só. Por exemplo, quando x vale 2, menos 2, eu tenho aqui uma função y igual a módulo de x, eu vou substituir aqui. Y vai ser igual a um módulo de menos 2. E qual é o módulo de menos 2? 2. Vou substituir também por menos 1. Módulo de menos 1, substituindo em x, qual é o módulo de menos 1? 1. 0. Módulo de 0 é 0. Substituindo o x em 1, módulo de 1, 1. E substituindo x por 2, nós vamos ter que o módulo de 2 é 2. Com isso, a gente vai observar que quando x é 1, o y é 1. Quando x é 2, o y é 2. Quando x é 0, o y também é 0. Quando x é menos 1, o y vai ser 1. E quando x é menos 2, o y vai ser 2. Com isso, a gente traça essa reta aqui.
Então, para esse gráfico aqui, a gente viu duas formas de fazer. A primeira, tratando como se fosse uma função afim, e depois rebatendo essa parte aqui abaixo do eixo x para cima. E a segunda forma é tratando como uma função modular mesmo e substituindo os valores em uma tabela, onde eu escolho valores para x e vejo o resultado deles em y. Agora, ao projetarmos o gráfico de f sobre o eixo das abscissas, obtemos r, ou seja, eu posso escolher qualquer valor aqui no eixo x, ou seja, os reais. Ou seja, o domínio da minha função são os reais. Já ao projetarmos o gráfico de f sobre o eixo das ordenadas, o eixo y, obtemos os reais positivos, ou seja, do zero para cima. Ou seja, a imagem são os reais positivos. Mais uma vez, é um conjunto fechado em zero, que ele começa no zero, e eu posso incluir o zero, e ele é aberto em mais infinito, porque eu posso colocar qualquer valor para cima no y, ok? Agora a gente vai esboçar o gráfico dessa função aqui, f de x igual a x mais 2. Eu particularmente prefiro fazer daquela fórmula, substituindo alguns valores, porque aqui eu não preciso me preocupar se eu vou rebater o gráfico certo, se vai ter algum erro. Então, a função y é igual ao módulo de x mais 2. Quando eu tenho um x que vale menos 2, eu vou ter um módulo de menos 2 mais 2. Módulo de menos 2 é 2, mais 2, 4. Quando eu substituo o x por menos 1, eu vou ter um módulo de menos 1, mais 2, módulo de menos 1, 1. 1 mais 2, 3. Quando eu substituo por zero, módulo de zero mais 2. Módulo de zero é o próprio zero. 0 mais 2, 2. Substituindo por 1, módulo de 1 mais 2. Módulo de 1 é 1. Mais 2, 3. Substituindo por 2, módulo de 2 mais 2. Módulo de 2 é 2. 2 mais 2, 4. Aí agora eu já tenho valores para x e valores para y. Agora, substituindo no gráfico, eu vou observar o seguinte: quando o x vale 0, o y vale 2, ou seja, é o ponto 0 e 2. Quando o x vale 1, o meu y vale 3. Quando o x vale 2, o meu y vale 4. Se x é menos 1, meu y é 3. Menos 1 e 3. Se x é menos 2, o y é 4. Menos 2 e 4. Com isso eu traço o meu gráfico e acabou. Só isso. Se eu quiser fazer da outra forma, esquecendo o módulo, eu posso fazer? Pode, só não pode esquecer que depois a reta que estava aqui, você vai ter que rebater para cima. Tudo bem, pessoal? E assim a gente encerra mais uma aula de hoje sobre os gráficos da função modular. Até a próxima, um abraço.